quando você treina uma IA, por exemplo, com documentos PDF, ela tem a capacidade de fazer a inferência de contexto. Então posso ter lá um contrato da empresa X, que eu tenho um PDF que diz contrato tal, com vencimento, e ela consegue inferir muito bem isso, porque como é uma LLM, Large Language Model, ela é capaz de interpretar a linguagem humana e tirar informações vetoriais a partir dali. E quando isso é uma base de dados? Ó, eu vou trazer aqui algumas reflexões. Calma que eu vou piorar o problema para você discorrer ainda melhor. Como que eu treino esse cara? E aí, voltando para a gente até discutir aqui, esclarecer alguns contextos, por exemplo, além da sombra entre os domínios, vamos supor que eu não tenho esses contratos em PDF, eu extraí um banco de dados do meu RP para treinar esse cara, então eu tenho estudo em banco de dados e tenho em outros sistemas que os domínios não estão necessariamente bem segregados e eu posso ter um sombreamento de domínios e eu não tenho meu data lineage bem definido. Então eu posso ter replicação desses dados com informações que são incongruentes entre elas, porque eu tenho um gap de replicação entre essas informações. Então eu posso ter informações diferentes para o mesmo contrato, porque eu tenho um gap de replicação. Integração e tudo mais. Isso tá tudo no meu data lake, e eu, como sou um cara muito esperto e quero usar o IA generativa, eu pluguei lá no data lake e falei, se vira, ChatGPT. Busca a informação para mim. Sim. Aí, qual que é o risco disso? Primeiro, jamais conecte um Gemini, um ChatGPT na sua base, porque se você fizer isso de uma maneira indiscriminada, você compartilha os seus dados para dentro da ferramenta e você causa uma vulnerabilidade na sua empresa. Por favor, se você usar esse exemplo que eu falei, pelo menos use uma instância privada disso dentro da sua cloud. Tá, mas vamos pensar que você fez isso. Isso, pelo menos isso você fez, querido. Beleza? Aí o que você vai estar fazendo? Você está, por exemplo, conectando no seu lake, que provavelmente tem aí teras, petas de dados, o aprendizado ali da IA, então você vai, como posso assim, deixar o preço muito maior de processamento disso. Tanto que quando algumas estratégias ali de IA generativa é o quê? Primeiro eu tenho uma inteligência para classificar quais são as bases para melhor responder aquela dúvida, e depois ele vai e só lê aqueles documentos ou aqueles registros ou aquelas bases que fazem sentido para a resposta que ele precisa dar. Tá? Mas ele precisa saber disso. Isso, mas é por isso que eu falei assim, se você só joga IA, essa aqui é a minha base toda, isso é bem preocupante. Então é sempre importante você primeiro criar uma classificação em cima da pergunta de qual seria a melhor base de conhecimento para ela poder dar a resposta, e aí a IA generativa aprender ou ficar especialista apenas naquele documento que ela está lendo, tá? Esse aqui é um ponto. Aí o outro ponto você falou assim, lê tudo, certo? E aí eu tenho problemas ali de integração que podem fazer com que a verdade no ambiente A seja diferente da verdade do ambiente B. Isso é o dia a dia das companhias, certo? Existe um manifesto, olha que maravilha, chamado Data-Centric, que fala assim, cara, o mundo centrado na aplicação, ele é efêmero. A aplicação hoje é de um jeito, amanhã é de outra. Mas o dado não é efêmero. O dado não é passageiro. O dado, uma vez que aconteceu aquele dado, ele é armazenado e ele é perene. Ok? O que quer dizer com isso? Que eu não deveria construir as coisas centrado na aplicação e sim centrado no dado. Peraí, repete, Rudy, por favor. O mundo... Peraí. A gente vai botar uma moldura aqui, assim, ó. E não sou eu que tô falando não, tá? É o manifesto, depois pesquisem lá. Música pro arquiteto. Vamos lá. Jojo, bota um violino no fundo, assim, ó. Não construa aplicações baseadas na aplicação, e sim centradas nos dados. E aí vou trazer aqui algumas questões. Cerca de 35% a 65% do investimento que a área de tecnologia recebe é gasto com integração e problemas de integração. O domínio nunca é aplicação. O domínio é propriedade do dado. Isso. Uma aplicação, ela opera sobre um domínio. Então, vamos aqui, então, trazer aqui um pouco de conceito. Não defina domínios baseado nem na hierarquia da sua empresa, e não porque a hierarquia muda pra caramba. Existe um jogo político que é normal de todas as organizações,
Então, você não pode criar o domínio da diretoria A ou o domínio da superintendência A, não. Você cria o domínio baseado no seu modelo de negócio. E se você for para as aplicações e criar os domínios em cima das aplicações, você também tem um problema. Como eu falei, a aplicação é efêmera. Como você vai gerenciar isso? Você não consegue gerenciar isso. E aplicações podem ter features que operam sobre os mesmos domínios. E se você fizer as bases, as modelagens baseadas nas aplicações, você vai ter duplicação duas bases de de domínio. dados. Isso. Duas bases de dados que podem carregar duas verdades com dois inputs diferentes que não necessariamente precisam ser iguais, ok? Porque ela recebeu ali sensibilidades diferentes em momentos diferentes, ok? E vamos pensar num cenário que você tem essas duas aplicações do mesmo domínio, ok? E aí você precisa modernizar uma aplicação. O que geralmente acontece numa visão centrada em aplicação? Você vai lá, cria uma nova aplicação, e você cria o que nessa nova aplicação? Uma nova base de dados. Olha Nossa, só. e você migra o histórico? Não, você cria uma outra. E aí você fica com 3 bases de dados se você quiser fazer uma análise histórica, ok? O que é extremamente complicado. Agora vamos pensar no mundo centrado em dados. Eu tenho ali a entidade cliente, por exemplo, bem tradicional em todo o ecossistema, ok? Que deveria fazer parte do MDM. Então, e não de nenhuma aplicação. aí eu já vou entrar no MDM, ok? Olha só, eu tenho 3 aplicações. Se eu tenho uma entidade de cliente em dados, não importa. A aplicação que lê e escreve o dado, ela vai ser a mesma base. Então, eu posso deixar as minhas aplicações efêmeras, mas eu respeito a minha mesma entidade, que respeito ao meu domínio, que está atrelado ao meu modelo de negócio. Por que o MDM passou a ser uma solução indispensável nas companhias? Porque o mundo foi centrado nas aplicações. E aí eu tenho que criar um MDM que vai ler de diversas aplicações, que tem as suas bases de dados, para poder identificar similaridades em entidades que são comuns entre esses objetos, para que aí sim eu crie uma entidade forte central. Então eu gosto de pensar que o MDM é sempre uma solução meio, não é uma solução fim. É uma solução meio, por quê? Porque quando eu conseguir fazer com que a minha empresa seja centrada em dados, para que eu preciso de MDM? Se eu tivesse pensado em fazer uma modelagem no começo da empresa, onde eu definisse as principais entidades, cliente, fornecedor, produto, etc., e eu criasse assets que operassem sobre essas entidades fortes, e aí falando mais do transacional, e todos os outros minhas atividades de negócio, todas as minhas outras cadeias de valor, que tem outros domínios que essas entidades participam, operassem através de API, buscando informação nessas entidades fortes, que são únicas, que seriam uma pedra fundamental do meu data-centric, eu não precisaria de um MDM. Você não precisaria de um MDM, você teria muito mais facilidade de modernizar a sua aplicação, ok? E você tem uma outra característica fundamental. Você gasta muito menos tempo descobrindo o dado porque ele vai estar respeitando um modelo de entidade de relacionamento comum para a empresa, tá? Então, para mim, isso é super benéfico, certo? Por quê? Porque você diminui o seu custo de armazenamento, diminui o seu custo de integração, diminui o seu custo de replicação, diminui sua dor de cabeça lá. Pô, o dado aqui não chegou, tá com problema. E o melhor, você começa a trabalhar dentro do ecossistema atual com federação. O que eu quero dizer com isso? A mesma base que eu uso lá no meu sistema, por exemplo, no Mongo, num Firestore da vida, ou em qualquer outra tecnologia não relacional, ou até mesmo relacional, ele vai estar armazenado aqui no meu banco de origem e eu posso virtualizar ou federar ela para o meu ambiente analítico. Eu não onero o ambiente sistêmico, ok? E eu tenho custo zero de replicação porque está federado.